Após passados eventos que levaram à ruína do reinado de Robert III, o trono foi herdado por Darion I, filho de Robert com Kaila. No entanto, Darion era jovem demais para assumir as rédeas de governar o império todo. Os sacerdotes do Alto Conselho de Harat então decidiram assumir o trono como regentes em nome do pequeno Darion. E isso ocorreu com vários outros descendentes ao trono durante muito tempo. O povo comum acreditava e confiava na governança dos imperadores, sendo que aqueles que duvidassem sofriam com as consequências da Inquisição que era estabelecida naquela época, bastante rígida nas mãos dos sacerdotes de Harat. O período da Inquisição no Império foi coordenada pelo Grande Inquisitor Mer, com o objetivo de capturar e punir todos aqueles considerados hereges. Por ele, foi ordenada a criação de várias ordens para auxiliar no processo de investigação, captura e punição de todas essas pessoas. Foi William I, o imperador, que deu fim ao reinado oculto dos sacerdotes. Por ele foi criada a Ordem da Guarda de Ouro, recrutada dos melhores lutadores do Império. Mesmo com muita contestação dos sacerdotes em relação ao afastamento deles do comando do trono, o imperador conseguiu manter sua soberania, privando o clero de falar em seu nome. E para reforçar ainda mais o seu poder no império, William estabeleceu a criação de mais 4 ordens que só obedeciam a ele, sem a influência de nenhum sacerdote. Essas ordens são conhecidas como Anjos Escarlate, Ordem dos Escudos Brancos, Leões Imperiais e Ordem dos Trituradores. Passados alguns anos, a autoridade do imperador só cresceu. A Inquisição passou a ser mais controlada e os sacerdotes não se atreviam a contradizer seu soberano. Tudo seguia tranquilamente. O governo de William recebia alta aprovação de seu povo, pois viviam num momento marcado por paz e tranquilidade. Até que um dia a esposa do imperador deu à luz a gêmeos, o que levou ao desespero dos sacerdotes de Harat, pois estes temiam a profecia proferida por Kaila, a bruxa, que era a esposa de Robert I, o imperador. William, no entanto, não era supersticioso, mas ouviu parcialmente os conselhos dos sacerdotes. E então ele se limitou apenas a mandar embora um dos meninos, o mais novo, para um castelo mais distante. E então o trono seria herdado pelo mais velho, Ion I. Os sacerdotes ficaram indignados. Passaram anos conspirando contra o imperador, planejando por muito tempo como matá-lo. Até que finalmente os sacerdotes executaram seu plano e mataram o imperador William por envenenamento. E assim os sacerdotes se viram livres para retornar ao comando do império e manipular o jovem Ion I, que na época tinha apenas 12 anos. Eles convenceram Ion a matar o seu irmão e pôr fim à profecia que eles tanto temiam. E para isso, os inquisidores ordenaram que uma jovem sacerdotisa a serviço do príncipe realizasse o trabalho sujo. Mas a sacerdotisa, ao se aproximar do menino, não conseguiu cumprir a ordem. E então ela decidiu levar ele fugir para as florestas sombrias de Lubênia, cheias de pagãos que se estendiam para além das fronteiras do império. Vagaram por muito tempo nessas terras esquecidas, sendo assolados por tempestade, muita chuva e fome, até que finalmente foram encontrados pelos pagãos que ali habitavam e acolhidos. Já exaustos da viagem, os pagãos o receberam e trataram muito bem, além de ensinarem seus costumes e ritos de uma religião quase esquecida. E com isso, a jovem sacerdotisa ficou indignada ao descobrir as verdades sinistras sobre o culto de Harat. E passou então a aceitar a fé escura e escolheu um novo nome. E então passaram a chamar ela de Aissa, que significa mentora em uma língua antiga. Aissa se tornou a mãe adotiva do jovem príncipe, a única pessoa que ele tinha vínculo afetivo, enquanto seu coração era inundado pela mágoa de seu pai e irmãos traiçoeiros, que combinaram a sua morte. Já tomado por um sentimento de vingança contra o império, o jovem príncipe concordou em passar por um ritual de iniciação para servir ao Deus da Morte. Após passar por este ritual sinistro, o Deus Escuro ofereceu a ele um poder
que era inacessível para os mortais. Assim, o jovem se entregou completamente ao Deus sem nome e foi consagrado finalmente à morte. E a grande escuridão encheu seu coração já desumano. Após muito tempo, o jovem tomou domínio de várias tribos pagãs, fazendo delas seus leais escravos. Havia rumores sobre ele ser imortal, e como sua alma era inundada por uma escuridão completa e avassaladora. Com o auxílio do seu povo pagão, o jovem invadiu o império e incendiou várias cidades e templos. Naquele momento, o império ouviu falar finalmente na chegada do Rei Sinistro, o Senhor da Escuridão. As ordens imperiais pagaram um altíssimo preço para derrotar o exército do Rei Sinistro e bani-las de volta para as profundezas da floresta de Lubênia. Os sacerdotes de Harat mataram brutalmente sua mentora, capturaram o Rei Sinistro, aprisionando ele com selos sagrados. Realizaram também um ritual de exorcismo. Porém, os sacerdotes não conseguiram separar a escuridão que envolvia a alma do Rei Sinistro. E então tiveram a ideia de quebrá-la em vários pedaços, em vários fragmentos, privando o rei do poder que ele recebia do Deus sem nome. Após esses acontecimentos, as florestas de Lubênia se tornaram lugares amaldiçoados, sendo abandonados até mesmo pelos próprios pagãos e hereges que ali habitavam. Poucas pessoas que iam nessas florestas à noite voltavam com vida. Então passou a surgir lendas sobre uma aparição fantasmagórica imortal que caça humanos nessas florestas para beber seu sangue e roubar suas almas. Eis que surge a lenda do Hóspede da Noite.